Nessa semana nós tivemos a ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Se você não está acostumado, aqui no Raiz Tricolor a gente sempre faz o resumão, né? Depois que acaba a rodada, a gente faz o resumão. No caso da Copa do Brasil, a gente faz a ida e da volta. E aqui a gente vai comentar os oito jogos que rolaram. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente trocar aquela ideia marota. Afinal de contas, o Fluminense está na Copa do Brasil e como um dos integrantes da Copa do Brasil, interessa pra gente quem ganhou, quem não ganhou, o lado que tá, como é que vai funcionar e etc, né? Vamos lá. Vou botar aí na tela o diagrama para ir comentando jogo a jogo. Vamos lá. O primeiro jogo que foi realizado, vou em ordem de datas, né? O primeiro jogo que foi realizado foi o Botafogo e Bragantino. 2-0 para a equipe do Botafogo, foi na terça-feira. Destaque sobre esse jogo, o Bragantino numa queda livre recente, né? Se você parar para pensar ali, o Botafogo vence o Bragantino no Rio, abre vantagem nas oitavas. O Montoro fez o primeiro gol, né? Rolado para trás, ele bateu de primeira. E o Barbosa num contra-ataque de almanaque do Botafogo. O Ancelotinho tá bem até agora na equipe, lá no jogo do Engenhão, se destacou mais uma vez. O Botafogo vem numa crescente na temporada, enquanto o Bragantino vem numa descente, né? Numa decrescente. O Botafogo vai para Bragança favoritaço para se classificar na quarta que vem. Acho que aqui tem uma vaga na mão do Botafogo. Bem, na terça-feira só teve esse jogo, e aí na quarta a gente teve uma cacetada de jogos, né? Começando com o que foi 7 da noite, CSA e Vasco 0-0. Eu confesso que eu não vi nada, que a gente estava ao vivo nesse horário aqui. Mas a manchete do GE diz que o jogo foi movimentado, CSA e Vasco empataram sem gols. Enfim, diz aqui que o Vasco controlou as ações em boa parte do primeiro tempo, mas não criou chance de gol. Modo Diniz, né? CSA construiu oportunidades mais claras. Enfim, cara, 0-0 lá no Rei Pelé, né? Com esse resultado, o Vasco joga um jogo único em casa. Quem vencer classifica. Vasco, assim, vocês vão perceber que tem mais surpresas. Não é que a zebra já se concretizou. Não é essa a parada. É que a zebra, já chegou ali, apareceu, botou as caras e falou, galera, tô por aqui, talvez eu vá chegar nas quartas. O CSA e Vasco é um exemplo disso. Tem um jogo de volta que o Vasco precisa ganhar do CSA em São Januário. Eu não vi o jogo de ida, como eu falei, mas eu não garanto que o Vasco ganhe na quinta-feira. Eu não tenho nenhuma garantia disso. Outro jogo que foi na quarta também um pouquinho mais cedo, 7h30, foi Bahia e Retrô. Esse daqui, cara, acho que o resultado engana um pouquinho, assim. Esse eu vi os melhores momentos e um pouquinho mais de coisa. O Bahia faz 2-0, o Luciano Rodrigues faz os dois. Um deles uma entregada do zagueiro do Retrô, mas assim, o Bahia tinha mais volume, jogava melhor. E não foi o Marcos Felipe, hein? Mas parece que todo goleiro do Bahia erra como se fosse, né? No final das contas, um erro do Ronaldo, né, goleiro do Bahia, um molha bizarro, deu um gol pro Retrô, o Bahia faz o terceiro, e aí num erro também defensivo toma o segundo. O resultado ficou muito barato, assim, pro que foi o jogo. O Retrô não merecia ter perdido só por um gol de diferença, não. Mas tem o jogo de volta na Arena de Pernambuco, provavelmente com mais torcida do Bahia do que do Retrô, né, provavelmente. Joga já com um gol de diferença. Acho que o que o Bahia deu mole aqui foi tipo Fluminense e Aparecidense. Ele tinha como nem ligar pro jogo de volta. Mas aí, igual lembra que a gente ganhou de 1-0 da Aparecidense e teve que escalar boa parte dos titulares na volta em Brasília? Meio que a pegada disso. O Retrô também, mesma coisa aí, se você parar pra fazer a análise. O Bahia ainda é muito favorito, mas vai ter que se importar com esse jogo de volta. Na quarta, 7h30, também teve Cruzeiro e CRB, 0-0. Rolou vaia, tá? No Mineirão. Chegou a rolar vaia. 11 defesas, 11 defesas. Impressionante. Assim, o Cruzeiro obrigou o goleiro. Eu cheguei a ver, acho que o Wallace Borges, lá da TNT, ele comentando que o goleiro do CRB fez uma das atuações, talvez uma das maiores atuações de um goleiro nessa temporada. Assim, tem possibilidade de ser. Enfim, o Cruzeiro, mesma coisa. A zebra tá ali, ó. O jogo de volta no Rei Pelé. Talvez a fase do Vasco é muito pior, o que faz a gente ter menos confiança no Vasco, mas o Cruzeiro decide fora, né? É jogo único no Rei Pelé, mando do CRB. A zebra em Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro, ela tá pronta pra chegar, pô.
tá prontinha pra chegar. Aí eu acho que Bahia e Retrô, eu vou pular aqui o dia, já tá mais parecido com o São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo foi melhor do que o Atlético Paranaense. O São Paulo fez 2-0, tava levando assim o resultado ótimo pra Arena da Baixada. E aí deu mole, né? Deu mole de tomar um gol bobo no final, um gol de ultrapassagem pela direita, toque pra trás e finalização pro gol. O Atlético Paranaense do Odair Helman, né? Não é exatamente o time dos mata-matas, mas acho que tal qual o Retrô, obviamente com uma diferença grande aí técnica dos dois times, mas enfim, vocês entenderam, vai como franco atirador, não tá eliminado. Nenhum confronto acabou, né? Isso acho que ficou interessante. O confronto mais perto da gente dizer que acabou foi Botafogo e Bragantino. Mas nenhum confronto acabou, né? Se você parar pra pensar. Tem jogo ainda, tanto no Retrô e Bahia, 1-0 Retrô e o Retrô passa. Vai pros pênaltis, né? Assim como o Atlético Paranaense também joga em casa. Grande atuação do senhor Rodriguinho, tá? Já tinha entrado bem ali contra o Fluminense. E, enfim, é um daqueles jogadores que você olha de fora, né? São Paulino talvez saiba melhor. Você não entende muito por que é banco do São Paulo. Mas o banco do São Paulo, o titular de São Paulo é bom também, o meio de campo no geral, né? Inter e Fluminense, que são as camisas que estão aqui atrás, inclusive ainda. Próxima quarta tem o jogo do Maracanã. O Fluminense conseguiu um grande resultado. O Fluminense foi o único time a ganhar fora, né? Aliás, o Atlético depois ganhou, né? Esse dado era da quarta-feira. Acho bem sintomático a vitória de Fluminense e Atlético Mineiro fora de casa. Não chegaram para esse confronto, talvez no sorteio a visão do Fluminense era diferente, né? Mas pro confronto o Fluminense não chegou como favorito, não. E fez uma partida melhor e talvez bem melhor do que o Internacional. Eu te pergunto aí agora, que chance do Inter você se lembra, além do gol do Inter? Pois é, tem um cruzamento rasteiro que o Guga se antecipa para fazer o corte. O Fluminense tem várias chegadas ali, obviamente também tem muitas chances, né? Mas tem vários momentos que o Fluminense desperdiça até por questão técnica. Só que, novamente, é jogo único, é Fluminense Internacional no Maracanã, não é Retrô e Bahia, por exemplo, assim, que tem uma diferença de nome, de camisa muito grande, né? No caso do Fluminense Internacional não, são dois times gigantes do Brasil. E é no Maracanã e 1-0 o Inter leva esse jogo para os pênaltis. Então o Fluminense vai ter uma atenção ainda. Mas era confronto de dois times de Série A, dois times grandes do Brasil, e que o Fluminense conseguiu uma vantagem gigantesca vencendo fora de casa. A mesma coisa com o Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo deu um gol pro Atlético, né? Nosso amigo Léo Peneira e o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz tem um tempo de reação ali meio esquisito também. E a pressão do Rony também, né? Do Rony, do Coelho, é o futebol físico, né, do Atlético. O Atlético Mineiro foi bem melhor que o Flamengo, cara, sendo geral, porque o Flamengo, você pega os melhores momentos, vai parecer mais Flamengo que Atlético. Mas foi um volume de jogo meio mentiroso ali, assim, pro que foi o jogo. 1-0, o presente pro gol do Coelho, né? Deixa o Atlético entrar muito confiante em casa. Apesar disso, eu acho o Fluminense bem mais favorito contra o Inter do que o Atlético contra o Flamengo pra classificar, tá? Acho que tem aí, o Flamengo tem poder de fogo, o Flamengo rodou um pouco o time, aí você vai falar, poupou o Flamengo, poupou, botou um cara de 200 bilhões de reais, o outro de 300 bilhões de reais, que tava lá o Samuel Lino, que aí fez um lance que o Serna faz 30 vezes por jogo e, enfim, entrou o Emerson Royal, tava o Saul em campo, tava todo mundo aí, esses caras baratinhos, os europeus, perderam pro Galo, no final das contas, né? Então não adianta meter poupou o time. Poupou o time, mas aí, né, meu amigo? E o que eu não falei foi o Corinthians e Palmeiras. Foi quarta-feira no horário do jogo do Fluminense. O Corinthians teve o gol anulado do Palmeiras, uma confusão do cacete. E, gente, alguém precisa ensinar na escola que marcação de VAR, a linha que tá no chão, não tá marcando o cara. Ela tá marcando a parte do corpo que tá no ar no chão. E a parte do corpo que está no ar, ela é marcada por aquela linha tracejada. E a torcida do Palmeiras discutindo com a parada de uma coisa. Mas foi bem anulado o gol, pô, que isso. E o Corinthians perdeu um pênalti ainda, né? O Everton pegou, mas ganhou por 1-0, o gol do Depay vai com uma vantagem significativa. Mas percebe como? Vamos lá, tá? Saem... Vou dividir só em blocos aqui para fechar o vídeo. Eram muito favoritos antes e vão para o segundo jogo como muito favoritos. Acho que Bahia é o único dessa conta que era muito favorito antes e vai para o segundo jogo como muito favorito, porque vai com um gol de vantagem para jogar fora de casa, já era muito favorito e continua muito favorito para o jogo. Acho que é isso. Outro que era muito favorito antes era Vasco e Cruzeiro, principalmente esses dois. Vasco e Cruzeiro eram muito favoritos e vão para o segundo jogo como favoritos.
O Cruzeiro pela bola, mesmo jogando fora de casa, e o Vasco por jogar em casa. Eles são favoritos, mas a zebra tá pronta pra aprontar. Pronta pra aprontar. Era favorito e vai como favorito. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo era favorito pro confronto, até por estar na Série A, o São Paulo e o Atlético na B. Segue favorito pro jogo de volta, exerceu seu mando de campo. Era um jogo igual e agora tem um favorito. Acho que é Fluminense, Inter, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull. No caso do Botafogo e Red Bull, tem um muito favorito, né? Acho que esses 3 jogos, quando sai sorteio, quando a gente passa a analisar, a gente talvez olhasse para esses 3 jogos como jogos mais iguais, até pro Corinthians e Palmeiras ser clássico também, né? E sai do primeiro confronto tendo um time que vai pro jogo de volta, né? Acho que talvez o menos favorito desse seja o Corinthians, até por jogar fora também com resultado menor, e o mais é o Botafogo, que tem 2 de diferença, né? E pra fechar, o Atlético Mineiro e Flamengo, que pra mim era o time que não era favorito, e sai favorito pro jogo de volta. O Atlético tem um gol de vantagem, não é muito favorito, mas é favorito. E aí só uma coisa que eu queria mostrar aqui, que é a tabela do Brasileirão desse final de semana. Por quê? Porque alguns times podem querer poupar, né? Por exemplo, o Bahia vai a Pernambuco jogar contra o Sport. Não tem por que poupar, a não ser por uma questão física de lesão, já vai ficar por lá mesmo. O Vasco vai a Mirassol e volta. Então a gente pode, o Diniz não é muito do poupar, né? Mas a gente pode ver aí um Diniz poupando, né? Pode ser que, sei lá, né? Vai que. O Vasco não tá na situação muito de poupar, não. Tá na zona de rebaixamento ali, empatado com o Santos, praticamente. Não tá lá, mas tá empatado. Fluminense e Grêmio, vamos ver como é que vai ser a escala da zaga do Fluminense, né? Tá com Freitas suspenso. Enfim, vai ser uma dificuldade. Ignacio lesionado, Thiago Silva na sequência de jogos. Botafogo e Cruzeiro no Engenhão. É um jogo que, valeria muito. Botafogo é 6º, o Cruzeiro é 2º. É um jogo que valeria muito, não sei como é que vai ser eu entenderia o Cruzeiro não ligar pra Copa do Brasil, tá? O Botafogo, pra mim, não. O Botafogo, pela distância que tá, pra mim não faz sentido não ligar pra Copa do Brasil, não. Tem Corinthians e Fortaleza. O Corinthians joga em casa, foi o que mais se deu bem, né? Joga em São Paulo. São Paulo de novo. Atlético Mineiro e Bragantino na Arena MRV. O Galo veio ao Rio, volta. E o Red Bull Bragantino, enfim, acho que tem que virar a chave para Brasileirão mesmo. O Flamengo vai ao Castelão antes de ir até BH. Foi quem mais se deu mal aí na viagem. O Palmeiras vai até Salvador. Viagem um pouquinho menor. E o Inter recebe em casa o São Paulo. Tem ali esse favorecimento também de não precisar viajar antes de viajar para o Rio. Se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais chamou a atenção. Bonito gol do Pablo Maia, né? Só para destacar aqui um golaço também. Tamo junto, se inscreve, até a próxima, valeu.